Quero que os irmãos peguem as vossas Bíblias. Abram elas no livro de 1 Samuel. Glória, glória, glória a Deus. Deus é bom, igreja. Deus é fiel, igreja. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória, 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 glória. Presença de Deus toma este lugar nessa noite. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, Jesus. Quem já achou, diga amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 13 até o 18, nós vamos ler por enquanto. Jesus é a nossa direção, a nossa luz, nosso guia, nosso ajudador, aquele que nos levanta, aquele que nos ajuda, que nos socorre, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, Jesus. Diz assim o texto, 1 Samuel capítulo 23, verso 13 ao 18. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos ali fizeram uma aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para a sua casa. Diz assim a palavra do Senhor. Amém, igreja? Erga suas mãos aos céus. Deus, nós queremos te louvar e bendizer, exaltar o Senhor por causa do teu amor e da tua bondade, exaltar ao Senhor sobre todas as coisas. Debaixo da tua infinita misericórdia e graça nós estamos aqui para engrandecer o teu nome, bendizer ao Senhor. Ó Deus, nessa hora eu rogo a ti, Jesus, abençoa a tua igreja, dê, Senhor, ao teu povo a paz de Cristo que excede todo entendimento. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a sairmos daqui fortificados com a tua presença e com a tua palavra. Traz, Senhor, ao nosso coração uma aliança perpétua diante de ti e diante dos homens. Cumpre em nós o teu querer nesta hora. Ó Deus, quanto à minha pessoa, eu rogo ao Senhor que não me falte o teu amor, a tua graça, a tua bondade e todas as tuas misericórdias, porque sem elas eu não poderia estar aqui, mas com elas, ó Deus, o Senhor me trouxe a tua presença mais uma vez, e que assim permita que a palavra seja conduzida ao coração da tua igreja, e todos saiam daqui edificados, não por mim, mas pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, amada igreja. Desocupe as suas mãos e um lindo aplauso para Jesus, que Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração são dadas a Ele, que é digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite. Obrigado, Jesus, graças a Deus. Pode tomar os seus assentos. E o verso 13 aqui nos diz que Davi se levantou com os seus homens,
eram em torno de uns 600, e saíram, de uma cidade chamada Keila e foram para onde puderam. Sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Então Saul dá uma pausa em ir atrás de Davi, e Davi permaneceu no deserto. Amada igreja, tem momentos da nossa vida que, diante das perseguições que nós passamos, vamos ter que aguardar mais um pouquinho no deserto. Amém, amados? Davi aqui parou, ainda ficou mais um pouco no deserto, e a gente não entende o tempo do deserto para nossas vidas. Há momento que há uma perseguição contra nós, nós entendemos que estamos no deserto, e Deus fala ali para Davi: continua mais um pouco no deserto, até que eu prepare um escape para você. Então ele fica ali no deserto, escolhe uns lugares protegidos, e ficou ali no monte do deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Amém, amados? E diga para o irmão que está do seu lado, fala: você também não será entregue nas mãos do inimigo, mas o Senhor te guardará. Aleluia! Quem crê, diga amém. Oh, Deus maravilhoso! Então vamos entender essa palavra. O tema dessa noite, amados, é assim. Se os irmãos souberem qual é o tema, eu faço uma oração por você. Não temas, tu reinarás. Amém? Repete comigo: não temas. No caso você fala assim: eu reinarei, em nome de Jesus. No meio das redes sociais e dessa vida virtual que nós temos, podemos afirmar que construímos muitos laços de, abre aspas, amizade, fecha aspas. Talvez milhares no Facebook, ou no Instagram, ou outras páginas semelhantes. Mas quando olhamos para o significado de amizade, começamos a entender que na verdade não temos tantos amigos assim quanto nós imaginamos ter. Talvez boa parte das pessoas que fazem parte dos nossos contatos nessa página não esteja tão próxima de nós a ponto de sentir a nossa dor, de se alegrar com as nossas conquistas e de partilhar das nossas histórias mais profundas e íntimas. O núcleo vai ficando bem pequeno. Quando vamos trazendo características de amizade, cada vez mais o núcleo vai se fechando e resumindo. Mas amizades verdadeiras duram para sempre e não acompanham as mudanças do meio virtual, e muito menos são limitadas a elas. Amizades verdadeiras são para a vida toda. Amém? Como nasceu essa verdadeira amizade? Hoje nós vamos falar sobre dois amigos, Jonatas e Davi. Como surgiu essa amizade? Até que ponto eles estavam dispostos a manter essa amizade? Até que ponto você está disposto a pagar um preço por alguém que você considera como seu amigo, como uma amizade verdadeira, como alguém que você possa confiar, que você possa dizer alguma coisa para essa pessoa que você não diria para ninguém? Então Deus começa a tratar aqui com uma certa característica muito profunda. Voltando um texto um pouquinho, em 1 Samuel capítulo 18, do verso 1 ao 4, vamos entender isso. Diz assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Mas aqui a Bíblia diz que Jonatas amou tanto a Davi, que ele considera como ele amasse a ele mesmo. O amor que ele tinha por Davi era semelhante ao que ele tinha pela própria vida dele. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai, falando isso de Davi. Davi então ficou ali com Saul. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança,
porque Jonatas a amava como a sua própria alma. Jonatas amava Davi como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e até o seu arco, e até o seu cinto. Jonatas amou tanto a Davi, que ele deu uma capa que ele tinha muito especial, ele deu para Davi. Ele deu até as suas vestes, deu a sua espada, deu o seu arco de combate, e deu até o seu cinto, que cada um tinha uma característica para caracterizar aquela pessoa. Amados, a sua amizade com alguém que você tem, será que você faria isso por alguém? Ou alguém que você considera seu amigo, será que faria isso por você? Se seu nível de amizade estiver assim, ele está mais estreito que você possa imaginar. Quem concorda, diga amém. Porque quem daria as próprias vestes para te cobrir? Porque certamente se eu vou te dar alguma coisa, é porque você está precisando. Eu não vou te dar nada que você não precise, eu só posso te dar algo que você precise. E então Jonatas deu para Davi tudo o que ele entendia que poderia agradar a Davi, para mostrar o quanto ele o amava e quanto essa aliança de amor, de fidelidade um para com o outro estava com um propósito de fidelização. Então essa amizade nasceu assim. E como a sua amizade nasceu com alguém? Como foi? Quais características você tem de lembrança de uma amizade? Quão bom é ter um amigo? A Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmão, não é verdade? Tem coisas que eu falo para um amigo, mas não falo para o meu irmão. E assim são muitos de nós. Então nós temos que ter, amados, a cada dia mais esse estreitamento de relacionamento. Precisamos ter amigos, porque na hora da angústia você precisa ter alguém para ligar. Na hora que o carro quebra no meio da rua, você tem que lembrar de alguém, amém? E aí uma vez uma pessoa disse assim para mim: você desculpa eu te incomodar, mas você foi a primeira pessoa que me veio na mente na hora que eu precisei de uma ajuda. Me perdoa por te incomodar. E eu fiquei feliz porque ele lembrou de mim em primeira instância. Então, amados, às vezes nós achamos que é incômodo, mas se alguém está lembrando de você, é porque você está como prioridade na fila dessa pessoa. Tem alguém que você se considera importante para você, alguém que lembrou de você primeiro, alguém que você acordar de madrugada e lembrar que você precisa de oração, você sabe para quem ligar, né, seu Hélio? Seu Hélio mandou uma mensagem com essas características para a gente, foi muito linda a mensagem. Se eu acordar de madrugada e precisar de oração, eu sei para quem ligar. Se eu estiver chorando dentro da minha casa, em prantos dentro do meu quarto, eu sei que se eu ligar para alguém, essa pessoa vai me atender, ela vai me ajudar. Às vezes, amados, a gente acha que a ajuda que as pessoas precisam nos dar é financeira. Financeira, você paga uma conta agora, daqui a pouco você está com problema de novo. Mas a ajuda mais valiosa que nós temos é ter a amizade de alguém, é ter alguém para conversar, é ter alguém para desabafar, é ter alguém para puxar sua orelha, amém? É tão bom ter alguém que puxa a nossa orelha, não é? Que nos dê bronca, que nos ame, porque quem ama repreende, quem ama quer muito bem, quem ama quer te colocar no caminho da verdade e da esperança. Aleluia, Jesus. A amizade não tem medo. Jonatas criou uma amizade com Davi tão importante, tão profunda, que ele não tinha medo de nada para pagar preço com Davi diante de qualquer circunstância. Então, como filho de Saul, Jonatas, amados, era filho de Saul. Saul era rei de Israel nessa época que estou aqui trazendo para os irmãos a palavra.
Então Saul era o rei. Se o rei morresse, quem assumiria o trono? O filho mais velho, que no caso aqui era Jonatas. Mas Jonatas, por ser o primeiro filho, da linhagem de Saul, seria o primeiro sucessor no lugar de seu pai. Contudo, o profeta ia ungir Davi como rei, para tornar-se o próximo rei. E Jonatas sabia muito bem disso, e não se irou em perder esse posto como rei. Pelo contrário, confiou em Deus. Que coisa tremenda, amados. Olha para você ver que a amizade, ela não é egoísta. Jonatas tinha tanto amor pela vida de Davi, que ele entendeu que a hora dele não era aquela hora ainda. Ele, apesar de Davi ser mais novo, ele entendeu que Davi tinha sido escolhido por Deus para assumir um trono de Israel. Então ele sabia o quanto aquilo era importante e o quanto ele temia a Deus. Mesmo assim, ele não se irou em que Davi tomaria, entre aspas, o seu lugar e seria o próximo rei de Israel, sendo filho de Saul. Enquanto Davi era muito honrado pelo povo por seu sucesso na batalha, Jonatas recebia pouca atenção por seus feitos no campo de batalha também, apesar de estar à frente com Davi. A amizade, amados, ela é diferente. A amizade verdadeira, quando os dois fazem a mesma coisa, e se um é mais reconhecido do que o outro não se ira, o outro não tem ciúmes, o outro não fica enraivado, querendo também que tenha honras para ele, que tenha também homenagens para ele, como assim foi com Jonatas e Davi. Jonatas estava na frente da batalha com Davi, ali os primeiros a enfrentar o inimigo, mas Jonatas não precisou de mérito nenhum para amar a Davi, como ele sentiu no coração em amá-lo. Amém, meus amados? Então nós precisamos cultivar as amizades que nós temos, alimentá-las ainda mais, fortalecer, ajustar esse laço que talvez esteja um pouco afastado e trazê-lo mais perto, porque na hora oportuna nós vamos precisar de um amigo, vamos precisar de um irmão, precisar de uma pessoa próxima de você, para te ajudar, para te dar uma palavra, para te trazer a esperança ao coração. Então a amizade não tem medo de nada, e ela não é cobiçadora, ela não é ciumenta, ela vive o amor de Deus. A amizade, ela tem 3 características aqui que eu separei. A amizade, para ser amizade mesmo, ela tem que ser verdadeira, senão você pode considerar um colega, um conhecido, porque se for amizade, tem que ser verdadeira. Se for amizade de verdade, tem que andar num caminho de perfeição, tem que ser perfeita a amizade. E se for amizade mesmo, de verdade, ela é eterna, não é passageira. Assim como o amor de Cristo para conosco é o amor eterno e não passageiro. Amém, igreja? Aleluia. Em Provérbios 18, 24, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. Um homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. A gente se mostra amigável, dentro de uma quantidade de pessoas, porém, no meio dessas, aqui Provérbios está dizendo isso, que você se mantém com um nível assim de amizade, mostra-se amigável com todos, porém, existem amigos mais chegados do que irmão. Jonatas faz com Davi como se fosse um pacto, como se fosse um pacto de sangue, um pacto de fidelidade, um pacto de honra, um pacto de estar disposto a matar para proteger Davi e a morrer se for para proteger Davi. Então, para chegarmos num nível de amizade desta, estreitamos ainda mais do que eu já tinha dito o nosso nível de amizade, não é? Porque Jonatas estava à frente da batalha, porque se viesse algo contrário a Davi, certamente ele entraria na frente. Se viesse um dardo contra Davi,
e ele não tivesse como proteger ele e Davi, ele protegeria Davi e se expuseria, né, a um risco, talvez até de morte. Bom, o grau de ligação deles era muito forte, que em dado momento das suas vidas puderam viver essa amizade cada dia. Um verdadeiro amigo, ele defende o seu amigo, amém? Ele não acusa, pelo contrário, ele protege, ele defende, ele faz como cria como um vínculo tão protetivo, que gera na outra pessoa segurança. 1 Samuel 19, de 1 a 6, diz assim: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos, para que matasse a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado com Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque expôs a sua própria vida e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerás. Amém, igreja? Amigo que é amigo, ele vai lá no inimigo e fala para o inimigo que o seu amigo é gente finíssima. Começa a mostrar as qualidades do seu amigo para o inimigo do seu amigo, para mostrar para o seu inimigo o quanto o seu amigo é importante, o quanto ele também já te ajudou e você se esqueceu. Então Jonatas aqui usa de uma estratégia de Deus tremenda, e vai lá falar com o seu próprio pai, rei de Israel, Saul, que queria intentar contra a vida de Davi, e vai lá e fala assim: ó rei, meu pai, não faz isso não, não tire a vida de Davi, o teu servo, ele é homem inocente, ele é homem de guerra, ele já te defendeu, já honrou a Israel diante dos filisteus. O Senhor mesmo viu isso, o Senhor presenciou essa grande guerra. E por que então queres ainda tirar a vida do teu filho? Por que quer fazer isso? Você vai derramar sangue inocente pelas suas mãos. Não peques contra ele, não atente nada contra a vida do teu servo. Então, amados, aquele que verdadeiramente ama, ele vai interferir em seu favor. Ele não vai deixar você à mercê de uma situação a qual você está exposto, a qual você pode morrer, mas Deus te colocará pessoas para te proteger, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Agora eu quero perguntar para a igreja e para quem estiver aí em casa também: quem tem um amigo de verdade? Os irmãos que estão aqui, levante a mão. Quem está em casa, manda um joinha para me saber. Glória a Deus. Amém. Mas alguns irmãos não levantaram as mãos, então é sinal que provavelmente você não tem assim uma pessoa, né, próxima, que você consiga ter essa aproximação de amizade, uma amizade verdadeira, uma amizade de proteção, né? Uma amizade de laços fortes, de um cordão com 3 dobras que não se quebra facilmente. Mas, amados, eu quero, né, orar a Deus pela sua vida, porque é tão importante nós termos alguém, é tão importante nós termos alguém próximo de nós. Normalmente
os casais têm, né, um com o outro, ou pelo menos deveria ter, né, Jesus? Com o seu esposo, a sua esposa, os seus melhores amigos. Porque é o meu primeiro, como nós diríamos, né, porto seguro. São os nossos cônjuges, são as pessoas que estão conosco todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, ainda que não próximos fisicamente, mas sabemos que nós o temos, e Deus é tremendo para nos honrar, amados. Então o Espírito Santo de Deus vai nos dando, né, uma direção para vivermos ainda mais essa amizade, o confiarmos o quanto podemos nessa pessoa. Só que sabe qual é o nosso problema? As decepções da vida vai nos deixando com medo de confiar nas pessoas. E aí a gente pega aquele texto isolado que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Pronto, já generalizei, falei que todo mundo é maldito, que a terra não há um bendito, que não há ninguém que eu possa confiar. Não, mas eu preciso ter laços de amizade que possam aumentar a minha fé em Deus. Então, amados, uma coisa que não pode, né, acontecer, nós percebemos que aconteceu aqui. Olha só, Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou: vive o Senhor, que não morrerá. Ele estava dizendo que Davi não morreria, amém? Então ele falou: pelas suas mãos não faz isso, não derrame o sangue dele, é inocente, tal, enfim. E aí ele fala assim: assim como vive o Senhor, não morrerá. Só que ele estava fazendo aqui um voto, sem ao menos saber que Deus já tinha prometido. Deus já tinha prometido que Davi não morreria pelas mãos de Saul, porque ele precisava assumir o trono de Israel. Ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel para ser o rei de Israel. Então precisaria haver o tempo do cumprimento das promessas, o tempo do cumprimento dessa unção de Davi para assumir o trono de Israel. Então acontece que 1 Samuel 18 verso 7 diz assim: Saul tornou-se inimigo de Davi por orgulho, ficou enciumado porque as mulheres israelitas saíram ao encontro cantando. Saul feriu os milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então gerou dentro do coração dele um orgulho. Ele não assumiu que o seu amigo de guerra, que estava à frente da batalha por ele, que seria mais reconhecido do que o próprio rei. Então se enciumou. O orgulhoso teme mais o julgamento humano que o julgamento de Deus. Às vezes as pessoas, amadas, elas temem mais o que as pessoas vão dizer do que o próprio Deus vai dizer. E aí é onde nós erramos, de não confiarmos em Deus. O que os homens pensarão de mim pesa mais do que o que Deus pensará de mim? Quando Saul soube que Davi estava em Keila, preparou o seu exército para destruir a cidade inteira, para capturar Davi. Ele estava disposto a matar todos que estivessem à sua frente para pegar a Davi. O que transformou Saul de um rei justo em alguém disposto a destruir uma cidade inteira por causa de matar uma pessoa? Porque o ciúme e o rancor são tão destrutivos. Como podemos nos livrar do ciúme ou rancor que nos cerca a cada dia? Sempre temos um pouco de restos, ainda eu poderia dizer, de ciúmes em nossa vida, que pode nos atrapalhar, ou algum pouco de rancor, que logo ficamos com algumas marcas ainda em nossas vidas por causa de algumas coisas que aconteceram. Mas, amados, a quebra do vínculo de amizade, ela pode ser por causa de coisas insignificantes. Talvez você já passou por isso. Você tinha uma amizade com alguém muito forte, vivia isso intensamente, e quando você percebeu, aquilo que parecia verdadeiramente amizade não era bem o que era que você imaginava. E aí nós nos decepcionamos, começamos a lamentar por aquilo que deixamos de viver, começamos a lamentar pelas perdas, e aí começa a falar mal da pessoa. Irmãos, hoje eu presenciei um diálogo não, uma frase, que eu fiquei assim de besta de escutar.
estavam conversando um determinado assunto e entrou uma pessoa, me perguntou algo e falou assim: tal pessoa veio a falecer? Eu falei assim: veio a falecer, infelizmente, né? Aí ele falou, aí a pessoa, mas olha, não dá para entender, infelizmente o ser humano, como diria a minha sogra, o povo está ruim demais. Como pode? A pessoa, ele me perguntou se a pessoa tinha falecido, eu afirmei que tinha. A pessoa começou a falar mal da pessoa que tinha falecido, sei lá, foi em outubro, novembro mais ou menos. Gente, mas olha, irmãos, eu fiquei chocado com aquilo, amados. E aí Salomão fala assim, né? Debaixo do céu e acima da terra nada é novidade. E olha, cada vez mais eu estou firmado nessa palavra, porque não é possível a gente escutar certas coisas ainda no século 21, com o entendimento que a gente tem, você ouvir certos tipos de coisa. Olha, é lamentável que a gente ouve. Infelizmente isso vai acontecer, como hoje, foi hoje isso, mano. Não estou falando coisa que aconteceu faz tempo, não, foi hoje pela manhã. Coisa terrível, coisa triste, é alguém ficar falando, né, mal de uma pessoa. Se fala mal a pessoa morta, você imagina quando ela estava viva. Devia falar 50 vezes mais, porque não é possível. Fiquei assim chocado pela situação, né? A pastora estava presente, minha mãe também. Lamentável, amados, lamentável. Eu quero falar para os irmãos de uma amizade consoladora. Amizade que a amizade tem hora que tem que consolar, né? Tem que encostar a cabeça no ombro para chorar. A Bíblia diz que chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Então na hora que o seu amigo estiver chorando, dá o ombro seu para ele chorar. Na hora que ele alcançar uma vitória, você salta com ele de alegria. Amém? Amizade consoladora. Agora voltamos para o texto que lemos no começo. No verso 16 diz assim, 1 Samuel 23:16: enquanto Davi se escondia de Saul, Jonatas visitou-o e confortou a sua mão em Deus. Pastora, vem aqui por favor. Enquanto Davi se escondia de Saul, Davi estava se escondendo de Saul, amados. Ele estava passando um momento de perseguição. Ele estava num lugar escondido lá no deserto, que nós lemos há pouco. Ele ficou por lá mais um tempo. E quando então Jonatas soube que Saul partiria atrás de Davi de novo, Jonatas foi lá para consolar Davi, foi lá para dar uma palavra de esperança para Davi, foi lá para encorajar a Davi a não desistir daquela perseguição. Ele estava sendo perseguido, mas ele seria honrado por Deus. E assim somos nós, amados. E aí eu entendo nesse texto que quando Jonatas visitou-o e confortou a sua mão em Deus, sabe quando você vai dizer uma palavra para alguém, chegar próximo de uma pessoa que você tanto ama, que você tanto quer bem? Aí ele fala assim: confortou a sua mão em Deus. Dá a mão aqui, pastor. Imagino que ele deve ter pego assim nas mãos de Davi e falar assim: Davi, o Senhor é com você, essa guerra você vai vencer, essa peleja é sua, a glória de Deus está contigo, o poder de Deus te acompanha, aonde você estiver, a sombra do Onipotente estará sobre você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, diz o Senhor. Eu imagino que foi assim, amados. Pegou na mão ali de Davi e consolou a mão dele em Deus, olhando de perto,
olhando no olho, falando para aquela pessoa palavras de afirmação que o encorajaria a prosseguir e a não parar no meio do caminho, mesmo estando no deserto. Obrigado, pastor. Você está achando que você está passando um deserto hoje? Deus vai te mandar um amigo lá no deserto que você está. Porque Jonatas foi no deserto atrás de Davi. Davi, na outra palavra, Davi protegeu um homem que tinha escapado e falou: fica comigo, comigo você não vai morrer. Ele consolou Abiatar naquela hora, e agora ele está sendo consolado por Jonatas, igreja. Uma hora eu consolo alguém, outra hora alguém me consola. Uma hora eu estou forte para falar para alguém: fica aqui comigo, que comigo você não morre. E aí eu estou fugindo num deserto de alguém que está me perseguindo. Se eu disse para aquela pessoa que se ele estivesse comigo não morreria, por que é que eu estava fugindo então de alguém? Entende, igreja? Certamente Davi cria no Senhor, mas ele precisava se preparar. Ele precisava ficar nos lugares ocultos, fora da vista de Saul. Então Deus ali leva Jonatas até Davi, e Jonatas, com a palavra de afirmação, consola o coração do seu amigo. Não importa o deserto que você tiver, não importa a caverna que você estiver dentro, Deus te manda um amigo nessa noite. Deus te forma um amigo nessa noite, igreja. Aleluia. O que uma verdadeira amizade precisa para se manter por longos anos? Fidelidade, honra, verdade, justiça, abster-se do egoísmo, do orgulho, do egocentrismo, de tudo que atrapalha um vínculo de amizade. Então, quando esse texto, amados, nos ensina e nos encoraja a trazer essa palavra de afirmação, e o que o Jonatas disse, né, para Davi: não temas, que não te achará a mão de Saul. Ou seja, o meu pai não vai conseguir pegar você. Não tenha medo, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. Você será rei, eu serei o que habita após de você. Eu te ajudarei no reinado, eu estarei com você diante das guerras. Quando você preparar as guerras que agora o rei não poderá enfrentar, eu vou adiante da batalha. Ele estava assumindo ali com ele mais uma aliança. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Meu pai já sabe que você vai ser rei de Israel. Meu pai já sabe que eu serei o segundo. Já está tudo certo. Só que ele não aceitava, amados. Por mais que ele soubesse, Saul não aceitava essa posse de Davi ao reinado de Saul. E ambos então, no verso 18, e ambos fizeram aliança perante o Senhor. Uma amizade não pode ser só diante dos homens. Uma amizade verdadeira tem que ser diante de Deus. Tem que ser uma amizade, um vínculo que não se quebra. Davi ficou no bosque, foi consolado pelo seu amigo Jonatas, ficou no bosque, e então Jonatas volta para a sua casa. Essa história, igreja, lembra-nos de uma outra amizade. Lembra do nosso amigo chamado Jesus. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. É o amigo de todas as horas, igreja.
É um amigo que ele nunca vai demorar para responder sua mensagem. É um amigo que está sempre online. Ele sempre vai te ouvir. Ele sempre vai te responder. Você não vai entrar na fila para a resposta. Ele responde imediatamente. Porque Ele é Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele está no meio de nós. Ele criou os céus e a terra, o ar, o mar e as águas, pelo poder da sua palavra. Ele estava no princípio de tudo, porque ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há quem possa resistir às minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? O agir de Deus, o agir do verdadeiro amigo, nosso amigo, ele é tão de perto de nós, tão importante, que Jesus fala aos seus discípulos: já não chamei-os mais de discípulos, de colegas, de conhecidos, ou pelo nome, mas vos chamei amigos. Ele tinha uma proximidade muito grande. Talvez da parte dos discípulos não fosse correspondente, mas da parte dele, ele tinha certeza da amizade que ele tinha com os seus. E essa mesma certeza não mudou para conosco, igreja. Ele continua sendo nosso primeiro amigo. Esse amigo, ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai quebrar o laço de amizade. Da parte dele, a corda nunca vai estourar. Ele não retrocede com a amizade que ele já vinculou com a nossa fé. E ele permite-nos nessa noite de estarmos na sua presença, de sermos chamados amigos de Deus. Amigos de Deus. Por isso Deus nos deu esse poder de sermos feitos amigos, filhos, honrados por Deus, separados por Deus. E essa amizade precisa estar firmada numa aliança, uma aliança com Deus. A história de Saul lembra-nos que o ciúme e rancor pode nos consumir, afastar dos nossos amigos e de Deus. Incentive sempre os seus amigos, os irmãos, as pessoas próximas de você, para que possam dizer, como 1 Samuel 20:23: e quanto ao que tu falamos, o quanto ao que eu e você falamos, o Senhor está entre mim e entre você. Quando disser alguma coisa para um amigo, o Senhor está observando, e eu preciso honrar com aquela palavra. Palavra tem que ser de honra, palavra não pode voltar atrás. Por isso que aqui Deus está falando, nos ensinando: e quanto ao que eu e tu falamos, o Senhor está entre mim e ti, não só hoje, mas eternamente. Amém, meus amados? Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Deus tem uma história de amizade comigo e com você. Deus quer nos fazer cada dia mais seu amigo. Deus quer ser o nosso amigo, amados. Só que eu preciso me dispor a ser amigo de Deus. Eu não posso deixar que a minha amizade com Deus seja quebrada por uma circunstância do mundo. O mundo quer interromper a nossa amizade com Deus. O mundo quer interagir com você para que você não interaja com Deus, porque a sua interação com o mundo é muito forte, mas a com Deus é muito fraca. Você quer ser uma pessoa forte com Deus? Seja uma pessoa que interaja com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Seja uma pessoa que ore a Deus. Como é que eu vou ter uma amizade profunda com alguém se eu não o conheço? Como eu vou abrir o meu coração para alguém que eu não conheço? Ensinamento da palavra de Deus.
e esta será a ponte para minha comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso amigo eterno, nosso amigo do dia, da tarde e da noite, porque eu sou contigo, não é? Não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça, com as minhas mãos poderosas e fortes. Eu o seguro em tuas mãos essa noite. Amém, amados? Glória a Deus.